Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós chegamos e prosseguimos, com o nosso devocional, falando do livro de Lucas. Estamos no capítulo de número 16. Esse capítulo de Lucas 16 será um capítulo muito interessante, pois nos falará sobre a parábola do mordomo infiel, mas o mais importante nesse capítulo de Lucas 16 é sobre o rico e Lázaro. Então nós vamos aprender sobre o fim daquele que ama a Cristo e o fim daquele que não ama a Cristo. Está registrado aqui, foi uma parábola que Jesus contou, e essa parábola vai esclarecer a todos nós acerca do destino, tanto do justo como o destino do ímpio. Aqui na parábola, o justo foi colocado como um homem pobre e o rico, o ímpio, um homem rico que achava que não tinha falta, não tinha necessidade absolutamente de nada. Capítulo 16 de Lucas, dizendo assim: dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Dar contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. O mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Mordomia aqui é o cuidado, que o Senhor dava a ele para que ele tomasse conta. A mordomia é o cuidado que se tem com aquilo que pertence a alguém. Exemplo, nós somos mordomos de Deus, ou seja, existe um conjunto de coisas, nós chamamos de mordomia cristã, existe um conjunto de vida com Deus que nós precisamos praticar para que nós sejamos verdadeiramente representantes de Deus. É chamado de mordomia. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse ele: toma a tua obrigação e assenta-te já e escreve 50. Disse ao outro: e quanto tu deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua obrigação e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que na sua geração, do que os filhos da luz. Eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos. Quem é o mordomo no mínimo, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você não cuida bem do que é dos outros, como é que você vai ter o que é seu? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon, que é chamado de o Deus das riquezas. Não se pode servir a Deus e Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, e disse-lhe Jesus: vós, os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Vocês se justificam a vocês mesmos diante dos homens, vocês mostram ser uma coisa. As pessoas louvam
vocês pelo que aparentemente vocês têm. Agora, quero ver vocês serem louvados perante Deus, porque perante Deus vocês são uma abominação. Hoje nós estamos vivendo numa época na vida cristã que infelizmente existem pessoas que elas são louvadas pela sociedade, mas tem sido uma abominação aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João, tá? Olha só, a lei e os profetas duraram até quando? Até João, tá? Até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Então a lei e os profetas duraram até João. Não adianta querer viver o tempo da lei, não adianta querer viver o tempo das profecias como eram os profetas naquele tempo. Hoje não existe mais o profeta, hoje existe o dom da profecia, tá? Hoje Deus escolhe, hoje tem o dom da profecia e não mais o profeta. Algumas pessoas se intitulam profetas e acabam falando coisas que nem cumprem, infelizmente, né? É mais fácil, disse Jesus, passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Interessante aqui que aqui Jesus vai falar do repúdio, né? Naquele tempo o cidadão repudiava a esposa, porque ao repudiá-la ele não tinha que indenizá-la. Quando ele divorciava ele tinha que indenizar. Repudiando não, porque repudiava dizendo que achou um defeito ou que alguma coisa não estava legal, que a pessoa não era a pessoa que ele achava que era, e enfim, ele despedia ela sem ter que indenizá-la. Por isso, a Bíblia fala que Deus odeia o repúdio, porque o repúdio acaba tirando o direito das pessoas, acaba abusando das pessoas, violentando, né, a inocência das pessoas, e naquele tempo as pessoas não tinham como se recorrer, porque a lei não era favorável a que as pessoas recorressem. Agora vamos falar do rico e Lázaro, grande esperado momento para nós ouvirmos a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui, o homem rico é tratado como aquele que vive sem Deus. Não significa que todo rico vive sem Deus, não é isso não. Mas aqui Jesus quis dar essa parábola dessa forma, talvez porque naquele tempo os ricos não dedicavam suas vidas a Deus, e por isso ele contou a parábola mostrando como aquele rico que não quer saber de Deus, tá? E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os daqui quisesse passar para lá não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para cá, para esse lugar horrível de tormento onde eu estou. E disse o Senhor: Lá tem Abraão, tem Moisés e os profetas. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguns dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco será persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Então essa é a parábola do rico e Lázaro, ou seja, a pessoa que vive aqui na terra sem se preocupar com a vida eterna, você pode ter certeza, o final dela será difícil, será catastrófico, será um final desastroso.
Aqui nessa parábola, Jesus coloca o rico como aquele que não quer saber de Deus e colocou o pobre ou mendigo como aquele que desejava, se alimentar do que o rico tinha e não conseguia. Esse desejo tem que ser do nosso espírito, a nossa alma desejando a presença de Deus, a nossa alma buscando pela presença do Senhor, a nossa alma clamando pela presença de Deus. É isso que nós precisamos ter nas nossas vidas. Esse desejo por Deus, esse clamor por Deus, essa chama que queima dentro de nós, do verdadeiro desejo de servir a Deus, de viver por Deus e caminhar com Deus. Eu quero orar por todos e pedir a Deus que assim nos livre desse momento tão difícil que será a eternidade se for sem a presença de Deus. Mas graças a Ele, você entregou sua vida a Jesus, Você confia em Jesus, entregou sua vida a Jesus, então louvado seja o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha abençoar todos que oram conosco agora, onde quer que esta pessoa estiver. Eu agradeço a Ti, Pai, eu entrego ela nas Tuas mãos, eu declaro que a bênção do Senhor já está com ela e ela há de ser abençoada onde quer que ela estiver. De acordo com a Tua santa e gloriosa palavra, eu agradeço, Pai, entregando todos nas Tuas mãos. Querido Espírito Santo, venha, abençoa, cure, liberte todas as pessoas que oram conosco agora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nas Tuas mãos eu entrego a vida de cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de Deus esteja com todos nós. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Louvado seja Deus. Pensar na vida eterna, meu amigo. Faça coisas que refletem na eternidade e não apenas coisas que venham refletir de um modo material. Vamos fazer algo que venha refletir na nossa eternidade com Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos ricamente. Eu volto com o nosso devocional amanhã, já no capítulo 17 de Lucas. Vamos seguir em frente. Com a graça de Deus, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Deus abençoe, forte abraço e até lá.